paralelo, no Ministério da Verdade, que era justamente isso. A gente analisava os títulos das manchetes, o quanto que a própria manchete, o quanto que a headline, o quanto que ali a primeira mensagem, ali, o tweet, já manipulava a opinião pública. É verdade. Você entende? Isso acontece muito. Então, isso acontece demais. No caso Ana Hickman, isso acontece muito. Demais, porque as pessoas vão falar o seguinte, vou escolher um lado. E só pra gente fechar, para os binários não ficar louco, eu não estou dizendo que travestis não morrem. Eu não estou dizendo que gays não morrem. Eu não estou dizendo que aconteçam crimes, inclusive passionais, entre esses elementos. Entre a comunidade. Entre eles mesmo. E acontece muito. E vou te falar mais. Você sabe que há uma subnotificação porque eles são estimulados a não relatar. Por exemplo, homens que são alienados, são violentados, são tipo como se fosse tipo assim, não tem uma Maria da Penha para um homem que é violentado como uma mulher dentro do relacionamento homossexual. Entendi. Você está entendendo que doideira? Sim. Quer dizer, você precisa ser do sexo feminino para abrir uma Maria da Penha. Tem gente que não sabe disso, mas para você pedir a Maria da Penha, você precisa ser do sexo feminino. Sim, sim. É só com Senão, mulher, né? então, agora, e um casal gay, como é que faz? Você tá entendendo? Entendi. Ah, mas então são dois homens. Não, mas peraí, mas o cara, ele até se faz o papel mais de mulher dentro daquela relação. Você entende? E se ele é violentado, se ele é se ele é submetido, se ele é... Dane-se, meu amigo. Dane-se. Olha que loucura. Dane-se. Você não tem... Como a gente falou, não tem masculinicídio. Como é que faz? E você também não é mulher, então não é feminicídio. Como é que faz? Ele só vira uma estatística normal. Ou seja, que é o crime que seja lá qual for no Código Civil. Verdade. E não com essas agravantes de ser um crime que tem um gênero embutido. Que é como eu falo, nem deveria ter. Nem deveria ter. Você é contra ter esse tipo de agravante? Lógico que não. Sabe por quê? Porque senão você vai começar a falar que uma carne vale mais que a outra. Você vai falar que um gênero vale mais que o outro. E aí você começa o preconceito, você começa a dicotomia. Por que eu vou dar mais ênfase? Não, porque tem muito. A gente já viu que não é que tem muito. Tem mais publicidade um do que o outro. Eu acho que crime é crime. Não independe se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco, se é homem, se é mulher, se é cis, se é trans. Cometeu-se um crime contra um travesti, vai ter que chegar até as consequências para ver quem foi em cima da travesti. O pessoal até reclama disso, né? Não é o travesti, é a travesti. Cara, se é o, é a. O importante aqui, o Pasquales e Cíntia Chagas, difícil, né? é a gente falar do assunto, né? Sim, e não da claro. concordância gramatical. Tem gente que fica procurando vírgula e pelinho para corrigir. E é isso que eu acho que é o mais importante. Eu não quero saber se a vítima era uma criança, se era um idoso, se era rico, se era pobre, se era negro, se era branco. Vamos conseguir chegar de fato? Sim. E 92% dos homicídios no Brasil não são solucionados. Ai, que maravilha. Ali dentro tem homem, tem mulher, tem gay, tem negro, tem branco, tem cis, tem trans, tem tudo ali. E não é solucionado. Mas eu vou fazer uma provocação. Não seria por causa, por exemplo, do infanticídio? Infanticídio é porque a criança não tem como se defender e etc. Toda a questão dela ser uma criança. Da mulher não seria mais ou menos isso, dela ter menos meios de se defender fisicamente de um homem? A vítima não teve como se defender se ela morreu. Independente se era homem, se era mulher. Você entende isso? Entendi. Entendeu? Ou seja, mas a mulher não vai ter... Não, a vítima não teve. Nem Porque homem, se ela nem morreu, mulher. é porque ela não teve chance de se defender. Você entende? Sim. Ou seja, a vítima é vítima. Independente do sexo dela, independente de como ela tem prazer, independente da conta bancária dela, independente da cor de pele dela. O importante é não dar boi para bandido, que é o que a gente não vê. O bandido tem todas as condições possíveis e impossíveis de se safar, e a vítima não. A vítima não volta do cemitério para fazer visita íntima. Volta do cemitério? Não. Então ela volta do cemitério para passar o dia dos pais, dia das mães, Natal, as 5 saidinhas. Eles não saem. Ou aquela vítima, uma criança que foi estupro, ela vai voltar a ser uma criança sem essa memória traumática? Não vai. Não. Aquela mulher que foi estupro, ela vai voltar a ter essa vida recomposta na memória dela como se não tivesse sido? Não vai.
Então, por que tudo sobra para a vítima agora? E não, porque, de novo, janela de Overton. O que é a janela de Overton? É um conceito de um psicólogo chamado Overton, o nome dele é Overton, que ele falou quanto que é possível você mudar a condição de o público, ou seja, uma sociedade, mudar da água para o vinho naquilo que ela acredita. Uhum. Então, aos poucos, eu vou colocando, por isso que é janela, eu vou mudando a janela de horizonte. Então, eu acho que o bandido é bandido e a vítima é vítima, ponto. Não, mas veja bem, porque ele pode não ter tido uma educação. Então é como se você falar que todo ignorante está fadado a ser bandido. Olha a maldade. Não, porque a periferia... Não, você está dizendo que todo mundo na favela tem... Se você vê a estatística, é justamente o contrário. É o contrário, não é porque a pessoa não teve acesso à escola e hoje você falar que você não tem acesso à escola? Olha o que nós estamos falando do Brasil. Ah, mas o Ribeirinho, não sei o quê. Então vamos lá. Pega todos esses que não tiveram acesso à escola, qual é a porcentagem que virou bandido? Menos de 0,5%. Então você jogar na ignorância, o cara virar bandido, é covardia. Covardia pro ignorante, coitado. Exatamente. Ou, porque o cara é periférico. Então quer dizer que o periférico virou? Não, isso daí é índole. Isso daí... mas veja bem, porque isso pode ser um estímulo a mais. Concordo. Uhum. Ser um estímulo pode ser. Ser determinante, não. A escolha é sempre do indivíduo, final. E eles colocam como se fosse determinante. Não é. Ele virou bandido porque ele não teve danoninho, tal, não sei o quê. Cara, eu conheço vários. Muito mais do que o cara que virou. Outro dia eu entrei numa discussão em relação ao baile funk, que eu tava falando assim, o baile funk, ele incomoda as pessoas que moram na comunidade. Aí a pessoa que tava discutindo comigo falou assim, não, mas as pessoas da comunidade não têm acesso a shopping, então não têm acesso a lugares bons, então o único entretenimento que eles têm é baile funk. Eu falei, como assim? Se a gente tá falando aqui da realidade de São Paulo, a pessoa tem acesso a shopping ainda que ela mora em uma comunidade. Concorda? Claro que tem. E aí, eu falei, quem disse, você tá muito enganado em achar que todo mundo que mora na comunidade gosta de funk, por exemplo. Gosta de funk, do baile funk. Eles mesmo que tem que acordar cedo e ralar e pegar ônibus cedo, eles não querem aquilo lá dentro. E sabe o que eles fazem? Eles têm que sair. Eles têm que sair. Eles têm que dormir na casa de parente no final de semana pra conseguir dormir. Mas olha aí, que se doideira. A gente fala contra, vira um vitimismo de a gente tá falando contra uma realidade, uma cultura do pobre. Sabe mas tem lugar pra isso, sempre teve. Pô, você pega o Furacão 2000. Furacão 2000, vê aí, quando é que inaugurou o Furacão 2000? Uhum. Que foi uma das maiores expressões do funk no Brasil. Você entendeu? Sim. Você ia para lugares onde você ia fazer lá o seu show. Entendeu? Agora você não vai fazer no meio de uma viela, uma acústica. Tem que ter uma acústica para não incomodar as pessoas que então, quer dizer, para comprar o copo Stanley tem grana, para comprar o narguile tem grana, para comprar o Viber tem grana. Para comprar o tênis da Louis Vuitton tem grana. Para comprar o guarda-chuva lá da Oakley tem grana. Agora, vamos fazer um local com acústica. Não tem. Nós não tem nada. Tem que ser no meio da favela, entendeu? Da comunidade, atrapalhando quem tem que acordar cedo e trabalhar no dia seguinte. Tem aí, você achou? 1970. Olha aí, ó. 1970 já existia o movimento Furacão 2000. E aí? Olha só. E os caras não faziam no meio do negócio. Cara, você tem lugares, você tem lá como você fazer a coisa acontecer, o movimento acontecer. Claro. Mas a transgressão parece que é legal. Mas isso é janela de Overton. O quanto que isso foi mostrado nas novelas, quanto que isso foi mostrado nos telejornais como uma coisa... o quanto que isso foi mostrado no... veja bem, hoje nós vamos mostrar para você como as pessoas se divertem. E você fala, olha que legal, mas você não vê o outro lado. Exatamente. Você entendeu? Uhum. E aí parece que tá tudo bem, parece que todo mundo ali aprova você ficar ouvindo, por exemplo, o funk proibidão. Você quer que a tua filha de 8, 9, 10 anos fique ouvindo que vai quicar, que vai abrir, que vai escancarar? É uma agressão. Que o bonde vai chegar e vai pegar a novinha. E aí, como é que faz? Exatamente. Você acha que todo mundo gosta disso? Mas o que é isso daí? É a degradação. Aí sim a cultura faz diferença. Porque fica fácil de você fazer a cabeça dessa pessoa. A comunicação, quando chega, e ela é estruturada, ela tem método, ela tem o passo a passo. Ela tem o passo a passo. Como eu disse, você passa de um ponto onde você não aceita para algo. Deixa eu pensar. Para daqui a pouco, nossa, tem sentido. Para daqui a pouco, fala, não. Vamos defender essas vítimas da sociedade porque, nossa, eles não tiveram tudo que eles precisavam. Nossa, eles não tiveram tudo.
Porra, peraí, então você está dizendo que todos aqueles que passaram por isso obrigatoriamente viraram bandido? Uma vez fizeram uma provocação, olha que loucura, o quanto que para o crime é uma questão de escolha. De escolha. Sim. Salário médio do pessoal na favela. E vamos dar os nomes aos bois. Uhum. Não é comunidade, é favela. Tem problemas lá. Problema de saneamento. Será que as pessoas gostam de estar lá? Quem tá lá? Claro que não. Isso daí é a história da Rede Globo, de ficar, esquenta, esquenta. Lembra do esquenta lá da outra, lá, da mãe da Benedita lá, não sei como é que chama o nome dela lá. A Regina Casé. Regina Casé. Filha dela é Benedita, né? É Benedita. Não faço ideia. Regina Casé. E aí eu esquento, olha que legal, uhul, que legal. Ah, vocês acham mesmo que a pessoa gosta de viver num lugar que não tem segurança, privacidade, saneamento? Você não chega nem encomenda, porque você não tem um CEP. Você não pode abrir um negócio. Você não pode ser um MEI, porque você não tem um CEP. Exatamente. Olha que doideira isso. Exatamente. A pessoa, para conseguir fazer alguma coisa, a primeira coisa é vou sair daqui. Aí vamos lá. A pessoa ganha, em média, um salário e meio. O salário e meio vai dar 2.000 e alguma coisa. Uhum. E sabe quanto que ganha o menino do tráfico? Por mês? Em média, 40 mil. Média! Meu Deus! 40 mil reais. Você acha que as pessoas vão com óleo pro negócio e falam, peraí, aqui eu vou ganhar 1,5, aqui eu vou ganhar 40 mil. Você acha que eles não sabem fazer conta? Você acha que eles não olham para a realidade e falam, não, aqui ganha mais do que aqui. Sim. E por que a maioria não vai para cá? Porque tem índole, porque tem caráter. O senso de moralidade. O senso de moralidade, o senso de falar, cara, eu não quero ser criminoso, eu não quero entrar aqui. Não vale a pena. Não vale a pena. Uhum. A maioria se submete a ganhar isso aqui por conta, de novo, por falta de administração pública, de não ter roubo, de não ter corrupção, de catar o dinheiro de fato e colocar para que as pessoas consigam expandir os seus negócios para gerar mais riqueza, gerar mais postos de trabalho, para que ela mesma pudesse abrir o seu negocinho dela. Mas não, eu achato, dou uma miséria para manter ela lá. E aí ganha aquela graninha e o tráfico falando, olha aí, seu trouxa, olha aí. Só que 99% não cai para essa situação. Olha só. Então é a pobreza que faz você cair para lá? Claro que não. É a falta de instrução que faz cair você para lá? Não é, a falta de índole, é a falta de caráter. Claro. E isso não tem como você arrumar. Você nasce assim. Você vai estimulando, vendo as coisas acontecerem. Mas você não acha que rapazes acabam sendo infectados de alguma forma por essa idolatria de bandido que está tendo hoje em dia? Claro que sim. Como eu falo, existe o estímulo, que vamos explicar para o binário. O Ricardo falou então que o cara sempre nasce assim, que o meio não vai influenciar. Não, binário. Eu estou dizendo que o desvio de padrão de conduta, realmente você nasce com ele. Temperamento, sim, personalidade, o transtorno de personalidade, você nasce com ele. Ah, sim. Você nasce com ele. Uhum. Então, você ter essa situação de você não se importar com o que os outros acham, você nasce. Agora, você tem o análogo a isso? Lógico que você tem. O meio faz aquilo. Uhum. Só que olha que interessante. Se a gente está falando que na favela, a maioria das pessoas, esmagadoramente, são gente honestas, então, aquele meio, quanto de porcentagem tem de influência? Então as pessoas ficam glamorizando e ficam jogando nas costas da pobreza, da miséria, da falta de educação, como se fosse a única coisa. A única, não é a única. Ela influencia? Lógico que vai influenciar. Uma hora, tanto você fica lá botando na cabeça, você é um idiota, você é um babaca, você tem que entrar pro crime, vamos lá, vamos lá. E a pessoa vê que cada vez mais quem comete o crime sai pela porta da frente, devolve os seus bens, devolve o dinheiro da corrupção, sai da prisão, diminui pena, e quem é a vítima de fato sai depois de 6, 12 horas da delegacia, quando vai fazer uma... Ele fala, pra que eu vou ser honesto? De novo, é algo dentro dele que não deixa ele ir. É algo muito mais pessoal, porque mesmo ele convivendo com aquilo ali, mesmo ele tendo vários pontos de contato com a marginalidade, com o crime e tudo mais, ele ainda se mantém. Sabe por quê? Muitas vezes pela família. Muitas vezes a educação dentro de casa. Sim. É mais até do que a escola. Verdade. A educação dentro de casa, o que você vai ouvir do seu pai e da sua mãe. Exatamente. Você entende? Eu concordo. E da religião também. A religião, que falam que é o ópio do povo, na realidade é o que segura muita gente para falar, cara, eu não quero...
O pessoal às vezes fala muito, mas a Bíblia é um conto de fadas, Jesus não existiu. Mesmo se assim fosse, é uma ótima filosofia de vida a ser seguida. É uma ótima. É uma ótima. Mesmo se fosse conto de carochinha, mesmo se não existisse... Mal não faz. É uma ótima, é um ótimo ópio, então.